Olá, queridos desbravadores, guardiões da alvorada. O estudo bíblico de hoje é do nosso livrinho Acampando com o Criador. Vai de 10 a 12 anos de idade. E o assunto de hoje é sobre a volta de Jesus, os sinais dos tempos. A história em quadrinho fala de dois desbravadores que estavam acampados perto de um rio. Um deles estava muito contente, estava nadando, gostando da água, mas o outro amiguinho disse: o tempo está se fechando, está muito escuro, parece que vai chover. E ao anoitecer deu uma chuva muito forte. Na manhã seguinte, os dois, ao levantarem-se, estavam muito molhados e eles estavam muito indignados. E agora, o que vai acontecer com a gente? Parece que entrou mais água dentro da barraca do que fora. E o amiguinho disse assim: pois é, nós devíamos estar preparados para esta chuva e nós não estávamos. Então, meus queridos, para a volta de Jesus, muitos vão se perguntar: eu não estava preparado. E nós hoje vamos ver na Bíblia a importância de estar preparados para a volta de Jesus. No livrinho de vocês, desse estudo, conta aqui o exemplo do salmão, aquele peixe bem bonito. Ele tinha a cor prateado ou azulado quando ele está no mar. Mas quando ele chega na época da desova, ele sai pelo desfiladeiro, vai pelas correntezas. E aí diz aqui que ele se arremete a uma jornada onde não vai comer, ele vai lutar contra as forças das corredeiras, subirá quedas d'água, driblará ursos e águias pescadoras até chegar ao topo, aonde ele nasceu. E lá ele desova. E uma coisa impressionante que me chamou a atenção: no mar ele tem a cor prateado e azulado, mas quando ele sobe a correnteza para a desova, a sua cor fica vermelha. Interessante. Nós vamos agora ver na Bíblia os sinais que estão acontecendo para que nós estejamos alertas para se preparar para a volta de Jesus. Pega a sua Bíblia aí e vamos ler. A primeira pergunta fala: quais seriam alguns dos sinais da volta de Jesus? A Bíblia responde pelo menos 2.500 vezes que Jesus irá voltar. E o texto que nós escolhemos hoje da lição fala em Mateus capítulo 24. Nós temos muitos versos do capítulo 24 que fala sobre a volta de Cristo e os seus sinais. Os discípulos perguntaram para Jesus quando seria a sua volta. Mas Jesus disse que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Mas um dos versos aqui que chamou a atenção, que ele deixaria os sinais. Vejam alguns sinais. No verso 6 diz: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer. E isto agora, mas não é o fim. E depois diz aqui que haverá guerras, nações contra nações, reino contra reinos. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Esses são alguns indícios do fim. Mas na lição também nos fala, no verso 14, diz que o evangelho deverá ser pregado no mundo inteiro em testemunho de todas as nações. Então Jesus iria voltar. E nos mostra também outro sinal importantíssimo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível fora, os escolhidos. Vocês estão vendo? Não é brincadeira. Nós precisamos estar alertas para o encontro com Jesus.
E na pergunta 2, a volta de Jesus será visível ou secreta? Vamos ver o que a Bíblia responde? Está no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá, vamos ver no livro do Apocalipse o que fala. Capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Perceberam? Jesus irá voltar e todo o olho verá. Todos aqui na terra o verão, até mesmo aqueles que traspassaram a Jesus. E tem um detalhe, ele vem sobre as nuvens. Vejam, voltando em Mateus capítulo 24, nós podemos ler no verso 29, um dos sinais que está aqui mostrando na pergunta 2. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Notem, a palavra de Deus nos mostra e nos alerta que Jesus irá voltar. E esses são os sinais. Outro sinal diz no verso 30, que é a pergunta, ainda dentro da pergunta 2, no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é Jesus. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, queridos, Jesus, pelo estudo que estamos vendo aqui, Jesus não vai colocar o pé nessa terra, porque essa terra está contaminada pelo pecado. Jesus vai ficar sobre as nuvens do céu. Um dia, eu estava dando um estudo bíblico para mais de 30 pessoas. Era numa igreja católica, me chamaram para dar esse estudo para eles. E uma das pessoas ali, um dos membros da igreja lá, dizia o seguinte: você acredita na volta de Jesus? Isso não pode acontecer. Ninguém viu Jesus até hoje. Nós não vemos Deus. Como nós podemos crer em Deus? Eram muitas indagações que ele tinha. E aí eu disse para ele: você não acredita em Deus? Ele disse: não, porque eu nunca vi, eu não acredito, não deu para ver, ninguém viu a Deus. E eu disse para ele: jovem, você acredita que existe o vento? Ele disse: mas é claro que existe o vento. E eu perguntei para ele: e aonde está o vento? E ele ficou calado. O vento, a gente sente ele. E também o nosso Deus, nós sentimos ele no nosso coração. É isso, meus queridos. Jesus, ele deixou este exemplo para nós. Ele irá voltar. E aqui na pergunta 3, quem ressuscitará no momento da volta de Jesus? Os salvos ou os ímpios? Olha que esperança. 1 Tessalonicenses 4,16. Vejam que esperança até para os que morrem. Olha como Jesus deixou. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que beleza! A gente fica feliz pela esperança que Jesus deixou para nós. Até mesmo aqueles que morreram no dia da volta de Jesus, se ele tiver com Cristo aqui no coração e descansou, ele irá ressuscitar para a honra e glória de Deus. E finalmente, a pergunta 4, por que Jesus parece demorar a cumprir sua promessa? Será que Jesus está demorando? Vamos ver no livro de 2 Pedro, 2 São Pedro, capítulo 3, verso 9. Diz assim:
O Senhor Deus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Querido desbravador, eu gostaria de fazer um apelo para cada um de nós, para nós nos prepararmos para o encontro com Jesus quando ele voltar. Você está preparado? Se você aceita a volta de Jesus e quer se preparar, na sua liçãozinha você pode anotar aqui o seu nome, como prova de que você é um desbravador e está aguardando a volta de Jesus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê, assim, forças para você vencer o pecado. Fica com Deus e até a próxima lição. Tchau!